Olá pessoal, sou o professor Ricardo da disciplina de Desenho Geométrico e hoje nós vamos resolver aqui as questões do exercício que servirá como base para a nossa avaliação, né? Sendo assim, ele será a nossa revisão. Vamos fazer aqui a primeira questão, pessoal. Antes de eu começar a resolver ela, eu digitei aqui uma palavra errada. Nesse caso aqui não era para ser aqui diâmetro, era para ser a palavra raio. Então, se você tiver com a sua folha aí agora, você risca aí e bota a palavra raio. Então, pessoal, vamos lá. Decide-se pregar uma fita decorativa ao redor de uma tampa de um pote redondo. Se o raio da tampa mede 12 centímetros, qual o comprimento mínimo da fita que a fita deve ter para dar a volta completa na tampa? Então, pessoal, a gente tem a tampa. E aí a gente precisa utilizar uma fita para decorar essa tampa, né? E essa fita tem que dar uma volta completa na tampa, certo? Para que essa fita dê a volta completa na tampa, ela tem que ter um comprimento mínimo. Então vamos calcular o comprimento, né? Já que ela tem a forma redonda, forma circular, eu vou ter o comprimento de circunferência. O comprimento de circunferência, pessoal, ele pode ser calculado através da seguinte fórmula: 2 vezes π vezes o raio. Ou então, o comprimento pode ser calculado por π vezes o diâmetro. Lembrando que o raio ele é metade do diâmetro e o diâmetro é o dobro do raio. Então, pessoal, fica sendo o seguinte: por que essas duas fórmulas são iguais, dá o mesmo resultado? Aqui, se você observar, eu tenho 2 vezes o π vezes o raio. Se eu trocar o π aqui de lugar com raio, né, como a ordem do produto não altera os fatores numa multiplicação, então eu posso ter 2 vezes o raio vezes o π. 2 vezes o raio é o diâmetro. Então, tanto faz essa fórmula como essa, beleza? A ordem aqui da multiplicação não vai alterar. Então, ó, nosso comprimento vai ser igual, lembrando que você troca aqui a palavra diâmetro por raio. Então vai ser π, né, vezes 2 vezes o raio, ou 2 vezes o raio vezes π, ou 2 vezes π vezes o raio. Então, vamos utilizar essa ordem aqui: 2 vezes o π. Lembrando que o π, pessoal, ele é um número irracional, ele tem várias casas decimais. O número de casas decimais o valor das casas decimais são 3,14, 15, 92654 e outras casas a mais infinitas. Então nós vamos utilizar aqui 3,14, apenas duas casas. Isso quer dizer que alguns resultados podem dar próximos, mas se for o mais próximo, você vai marcar a alternativa vezes o raio. Nosso raio aqui é 12. Então, lembrando que nessa disciplina aqui, é importante você entender, né? As contas aqui você pode estar fazendo na calculadora para agilizar mais. Então fica 2 vezes 3,14 vezes 12. Vai dar um total de 75,36. Então vamos para a próxima questão: centímetros. Então, marquem a letra A, né? A segunda questão fala o seguinte: o contorno de uma peça circular de 190 centímetros de comprimento. O contorno de uma peça circular tem 190 centímetros de comprimento. Qual é a medida do diâmetro? Então vamos lá, vamos usar a fórmula: comprimento é igual a π vezes o diâmetro. Como eu quero calcular o valor do diâmetro, eu vou deixar o diâmetro sozinho aqui e passar o π para lá. Então fica comprimento dividido por π igual ao diâmetro, né? Se o π está multiplicando, tem que passar dividindo. Então o nosso diâmetro aqui, ele é igual ao comprimento
dividido pelo π, né? O diâmetro é igual ao comprimento dividido pelo π. O comprimento é quanto? 190 centímetros. Dividido pelo π, 3,14. Então o nosso diâmetro vai ser igual a 190 dividido por 3,14, que vai dar um valor de 60,50 centímetros. Lembrando o seguinte, ó, se você fizer na calculadora científica, em que usa várias casas decimais do valor de π, ele vai dar um valor menor, né? Porque você vai aumentar aqui, ó, vai ficar 3,14, 15, alguma coisa. Então se esse denominador aqui aumenta, o valor do resultado final tem que diminuir, né? Então esse aqui vai dar um pouquinho menor na calculadora científica. Então vai dar 60,48 aqui aproximadamente. Letra B. Certo? Então ó, vocês utilizam 3,14 que vocês vão encontrar a resposta bem próxima do valor. Se não for igual, nesse caso aqui a gente achou igual, né? Então vamos lá. Terceira questão. A roda de um ônibus tem 90 centímetros de raio. Qual a distância o ônibus terá percorrido quando a roda der 120 voltas? Então vamos calcular o comprimento de uma volta e depois a gente multiplica por 120. Lembrando que os resultados aqui estão em metros. Então vamos transformar isso aqui para metro, né? 90 centímetros é igual a 0,90 metros. Então vamos lá, o comprimento de uma volta. Vou botar aqui para ficar mais fácil. Uma volta vai ser, como aqui a gente está utilizando raio, né? Vamos botar assim, 2 vezes o π vezes o raio, que é 3,14. Aliás, que é 0,9. Então, o comprimento vai ser igual a 2 vezes 3,14 vezes 0,9. Fazendo na calculadora rapidinho, fica 2 vezes 3,14 vezes 0,9. Vai dar um valor de 5,652 metros. Isso aqui, pessoal, é apenas uma volta. Ele quer saber o valor de 120 voltas. Então, para 120 voltas, nós temos que pegar o valor de uma e multiplicar por 120. Né? Então vai ser 5,652 vezes 120. Vai dar um total de 678,24 metros. Então, letra C. Quarta questão. A área de um círculo cuja circunferência tem 40 metros de comprimento. Vamos lá, vamos descobrir qual é a área desse círculo. A área, pessoal, a fórmula da área é πr ao quadrado. Π vezes r ao quadrado. Ou a gente pode utilizar o também diâmetro, né? Então vai ficar π. O raio, né, é o diâmetro dividido por 2. Então fica diâmetro dividido por 2. Só que ele está aqui ao quadrado, né? A gente coloca ao quadrado aqui. Resolvendo esse quadrado aqui, né? Fica π vezes d ao quadrado. D ao quadrado sobre 4. 2 ao quadrado é igual a 4. Então posso utilizar essa fórmula ou essa fórmula aqui, o raio ou diâmetro. Como aqui ele dá
ele fala que ele não dá o valor que nós temos aqui, né? Não diz se nós vamos utilizar o raio diâmetro, então tanto faz a gente utilizar um ou outro. Então lá, ele dá apenas o comprimento. O comprimento, pessoal, comprimento é π vezes o diâmetro, beleza? Vamos utilizar essa fórmula aqui, certo? Então o comprimento é 40 metros. Então 40 é igual a π vezes d. Como o π está multiplicando, ele passa dividindo. Então fica 40 dividido por π, né? Logo 3,14 aqui para facilitar. Igual ao diâmetro. Então nosso diâmetro é igual a 40 dividido por 3,14. Vai dar um total de 12,73. Só que eu quero saber o valor da área, né? Então a área é π. Vou colocar aqui direto 3,14 d2, né? D ao quadrado dividido tudo por 4 vezes 12,73 ao quadrado dividido tudo por 4. Então nossa área tem que dar pelo menos próxima aí dos alternativos, né? Então fica 3,14 vezes 12,73 ao quadrado dividido por 4 vai dar 127,21. Na calculadora, né? Deu 127,211 metros quadrados. Aí é o seguinte, ó, 227,11. O valor mais próximo que se enquadra é essa aqui, ó. Isso quer dizer o quê? Que como na calculadora científica eu coloquei logo o π direto, deu esse valor mais próximo aqui. No exemplo aqui da alternativa, aliás, quando eu fui colocar lá as alternativas, eu coloquei 3,14. Quando eu vou resolver, eu coloco o π. Então, pessoal, os valores são divergentes, mas é muito pouco, dá sempre bem próximo. 27,2, esse aqui deu 127,2, esse aqui deu 127,4. Então vai estar bem próximo os valores, não tem como errar isso aqui não. A quinta questão. Um círculo tem 18 centímetros quadrados de área. Qual o comprimento? Então bora lá. O comprimento, vou botar aqui 2πr. Para saber o comprimento eu tenho que saber o raio, né? Então vamos calcular o raio através da área. Então a área da circunferência é π r ao quadrado. A área é 18. O π é 3,14. E o r fica aqui ao quadrado que eu quero descobrir. O 3,14 está multiplicando, passa dividindo. Então fica 18 dividido por 3,14. Isso aqui vai ser igual ao raio ao quadrado. Então nosso raio ao quadrado é igual a 18 dividido por 3,14, que dá um valor de 5,73. Para encontrar o raio, pessoal, como ele está em elevado a 2, né, em potência 2, eu tiro a raiz quadrada, né, elevado ao quadrado tem que ser tirado em forma de raiz quadrada. Lembrando que eu estou colocando sempre arredondando nos valores, né? Então pode dar um pouquinho ali divergente. Então fica a raiz quadrada de 5,73. Vai dar 2,39. Então o raio é igual a
2,39. Então vamos lá, vamos calcular o comprimento agora. Comprimento é igual a 2 vezes 3,14 vezes o raio, que é 2,39. Então 2 vezes 3,14 vezes 4, não, aliás, 2,39 vai dar um valor de 15,15. Ó, nas minhas contas aqui deu 15,00. Aí aqui depois do zero tem um 9, ou seja, ele já está mudando de casa. Do zero aqui ele vai virar um 1. Então mais próximo aqui, ó, letra D. Sexta questão. Uma coroa circular é a região limitada por dois círculos concêntricos com raios de medidas distintas. Qual é a área de uma coroa circular cujos raios medem 10 e 20? Pessoal, a coroa circular, pessoal, são dois círculos, né, de raios diferentes, porém concêntricos. Isso quer dizer o quê? Que tem o mesmo centro. O centro, essa distância aqui é o raio maior e aqui vai ser o raio menor. Então, por exemplo, aqui, ó, um raio maior e aqui seria o raio menor. Tá, Rzinho aqui, o R minúsculo e o R maiúsculo, para dizer que esse aqui é o maior e esse aqui é o menor. Ele quer saber qual é a área da coroa circular, ou seja, ele quer saber essa área aqui. Deixa eu pegar outra cor aqui, pronto. Quer saber? Opa, foi muito forte. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Essa área aqui, né? Essa área aqui. Então, vamos lá. Explicar novamente aqui o desenho. A gente tem uma coroa circular e ele quer que determine essa área dessa coroa, né? Essa área aqui, como se fosse uma rosquinha. Então vamos lá. Essa área, pessoal, da coroa, a gente tem que encontrar a área da circunferência maior, né? Vamos botar assim, circunferência 1, e aqui vai ser circunferência 2. A área da circunferência maior menos a área da circunferência menor. No caso, a menor aqui é o 2 e a maior eu disse que seria 1. Então vamos lá, vou apagar aqui para ficar mais espaçoso. Então a nossa área vai ser igual a área da circunferência maior, né, vai ser π vezes r ao quadrado, né? Então fica π vezes 20 ao quadrado menos a área da circunferência menor, π vezes r ao quadrado, no caso aqui é 10. Então a área vai ser igual, para facilitar eu vou colocar o π em evidência. O π em evidência, o π multiplica o 20 e o 10, né? Então vai ser π vezes 20 ao quadrado menos 10 ao quadrado. Então a área vai ser π vezes 20 ao quadrado menos 10 ao quadrado. 20 ao quadrado é 400 e 10 ao quadrado é 100. Então a área vai ser π vezes 300. Vamos utilizar π como sendo 3,14, então fica 3,14 vezes 300. Vai dar um total de 942 centímetros quadrados. Bem simples, né? Letra A, sétima questão. Determine quantos metros aproximadamente uma pessoa percorrerá se der 8 voltas completas em torno de um canteiro circular de 2 metros de raio.
Então a gente tem um canteiro aqui. E esse canteiro tem um raio de 2 metros. Aí ele quer saber, né? Uma pessoa vai dar 8 voltas. Ele quer saber qual é o comprimento, né, que essa pessoa vai dar. Então vamos lá. O comprimento é 2πr. Então o comprimento vai ser igual a 2 vezes 3,14 vezes 2. Então o comprimento vai ser 2 vezes 3,14, vai dar 6,28. Multiplicando por 2 novamente, vai dar 12,56 metros. Só que são 8 voltas, né? Então vamos multiplicar aqui por 8. O comprimento total vai ser igual a 8 vezes 12,56. Então nosso comprimento total aqui, né, depois das 8 voltas, vai ser igual a 100 metros, 100,48 metros. Muito simples, né? Isso aqui não tem alternativa, só para você fazer a resolução do cálculo, bem simples. Oitava questão, né? Fica faltando. Vou fazer a oitava aqui, o vídeo já tá ficando muito grande, então vou fazer apenas a oitava e vocês, qualquer dúvida, podem perguntar a respeito da nona e da décima. A oitava questão: o pneu de um veículo com 400 mm de raio, ao dar uma volta completa, percorre quantos metros aproximadamente? Então aqui a gente tem um probleminha. Ele dá o raio em milímetro e pergunta a distância em metros. Então vamos transformar aqui esses 400 mm em metros. De milímetro para metro, a gente divide por 1000. Então 400 mm é igual a 0,4 metros. Então o comprimento do pneu vai ser π, aliás, 2 vezes π, que é 3,14, vezes o raio, 0,4. Então o comprimento vai ser 2 vezes 3,14 vezes 0,4, dá 2,512. Então, ao dar uma volta completa, o ônibus percorre 2,5 metros aproximadamente, né? 2,512 é 2,5 metros. Então, pessoal, vou deixar o vídeo por aqui. Já está com uns 23 minutos. Então, para não ficar muito grande, vou parar o vídeo por aqui. Qualquer dúvida em relação à nona e à décima, vocês me perguntem no WhatsApp que eu estarei à disposição. Então, até mais e bons estudos.